É o capítulo novo de One Punch Man e, honestamente, ele complementou muita coisa sobre o Void, até mesmo um plano do maluco contra o God, porque sim, o Void não tava a fim de ajudar ele, então vamos falar um pouco desse capítulo e do plano do Void. E, bem, eu sou o Felipe e vamos por paz, tá ligado? O capítulo basicamente inicia com o Void na dimensão do cubo, onde a gente vê basicamente o contexto geral de toda a visão dele, ou pelo menos o que levou ele a agarrar a mão de Deus. E depois disso, meio que se tornar um arauto do God. E aqui eu quero destacar um ponto que é, eu fiquei na dúvida e por isso eu quero bater nesse ponto com vocês, que é basicamente o que o Void vê. Esse mano aqui e a irmã dele estão lá e eles basicamente explicam que o papel de um ninja é baseado na desconfiança entre os humanos. Só que aqui a gente entra em um ponto, tá ligado? O que eles oferecem ao Void é um mundo livre disso, tipo, um mundo onde uma mente coletiva meio que regeria tudo. E nesse ponto não ia ter pra que ter desconfiança, porque basicamente ia ser uma mente única. E aqui vem o ponto, e se essa oferta do God for realmente o plano dele? E se o plano dele for basicamente não só criar arautos pra destruir tudo, mas tornar tudo vivo uma parte dele? A gente viu que os avatares meio que estão à mercê do God, eles têm uma ligação mental e física e talvez espiritual com ele. Então eles basicamente não são observados pelo God só fisicamente, mas são influenciados por ele e provavelmente observados mentalmente também. E aqui que vem o ponto, tá ligado? E se essa conversa é mais do que só uma forma do God influenciar o Void, também foi uma forma do autor explanar os planos dele, o que realmente o God busca fazer, que é basicamente criar um mundo onde ele não só tá acima de tudo, mas ele meio que também é tudo. Ou no mínimo parte de tudo, ou seja, ele basicamente usaria os arautos para ele mesmo se tornar um com tudo que existe, e assim criando mais arautos. E mesmo se a gente levar em conta que o God ia deixar o Garou Cosmic destruir a Terra, a gente viu que o universo de One Punch Man se expande para além da Terra. Existe muita coisa no universo da obra como um todo, muitas formas de vida. Então se basicamente esse for o desejo do God, eu falo se porque sim, aquilo poderia ser só o God usando um desejo interno do próprio Void para poder manipular ele e ele aceitar os poderes. A gente já viu que o God meio que não liga para mentir e ele também faz isso. A gente já viu meio que ele usa qualquer coisa para benefício próprio, como ele se passou pelo Blast para tentar enganar a Tatsumaki ou pelo Silver Fang para tentar enganar o Garou. No entanto, se esse for realmente o plano do God, ia ser bem interessante, porque ia deixar bem mais claro pra gente o tamanho do ego que o God tem. Ele basicamente quer ser o centro de tudo, já que além de limitar as pessoas e tudo vivo com o limitador, ele também meio que poderia estar tentando criar um mundo onde ele ia ser o mundo. Só que, basicamente, o Blast viu toda essa conversa deles e, tipo assim, o Void também viu as memórias do Blast, uma parada que eu achei bem legal, já que não foi só o Blast que conseguiu ver um vislumbre do Void, ele também viu as coisas que o Blast sabia. E isso mais que deixar claro que o Blast meio que viu os planos do Void e também o que levou ele a aceitar os poderes divinos, o Void também viu que nunca tava enganando o Blast, ele já sabia de toda a maracutaia dele com a irmã dele pra cima do próprio Blast. Se o maluco meio que sabia todo o plano e ainda assim pegou a irmã dele. E papo, aqui 2 pontos, rapidão, na verdade 3, o primeiro é o Blast já curou o próprio braço, um bagulho que eu tinha comentado com vocês que ia rolar, eu só não vi quando ele fez isso, talvez ele usou os portais pra poder se curar. Outro papo é o Void com as espadas, de onde ele tirou as espadas, porque assim, o Saitama meio que pegou elas no último capítulo, e nesse capítulo o maluco já tava com outras 2 nas costas, então ou ele guarda espadas extras em uma dimensão de bolso, ou sei lá, ele só spawnou elas nas costas. E o terceiro e mais importante, o Void deu uma caída de nível, né? Tipo assim, eu esperava que ele ficasse mais fraco depois que perdeu as katanas pro Saitama, mas aqui, irmão, ele deu uma queda bem grave. Já que além do Blast barrar ele fácil, ele ainda sentou a mão na cara do Void, então de duas uma, ou ele realmente ficou mais fraco a ponto do Blast se nivelar com ele, ou o Blast só tava fingindo ter dificuldades pra lutar com ele e tentar arrancar alguma informação do Void. No entanto, segundos depois de dizer que sim, pegou a irmã do Void mesmo sabendo de todos os planos, o Blast meio que solta uma fala bem interessante, o Void tem que calar ele o mais rápido possível, ele tem que acabar com o herói ali, porque agora o herói sabe de alguma coisa que o Void não pode deixar vazar. E aqui, claro, mais do que ver a visão do Void dentro da dimensão do cubo, ele também viu basicamente o plano do Void contra o God, contudo já já a gente fala desse plano. Já que no meio de toda essa trocação entre Blast e Void, o Blast solta esse sorrisinho aqui, o que fez uma galera muito grande passar a dizer que se pá, ele é talvez o grande vilão da obra, ele só tá juntando os cubos pra, sei lá, se fortalecer e ele ser o vilão no lugar do God. O que, diga-se de passagem, seria no mínimo um plot legal, tipo, irmão, tu já pensou o maluco simplesmente vir o grande vilão da obra de top 1 pra top 1 vilão da obra?
iria ser no mínimo interessante e um bagulho muito inesperado, porque assim, ninguém espera que o maluco que tá querendo barrar o God só queira fazer isso pra, sei lá, pegar o poder do próprio God. E tipo, inesperado num ponto que até esse sorrisinho do Blast meio que ninguém cogitava sequer essa possibilidade, sequer a possibilidade dele ser um vilão dentro da obra. Só que voltando aos planos do Void, o que o Blast basicamente viu, vamos lá, aqui vamos por partes porque eu queria falar muito sobre esse plano com vocês. O plano do Vazio é basicamente criar um exército pra ir contra o God, mas obviamente não qualquer exército, porque não é qualquer coisa que, sei lá, consegue barrar um ataque do God, levando em conta o nível dos avatares dele. E com isso em mente, ele basicamente queria contornar isso usando o próprio poder de Deus contra ele, meio que criando um exército que ia se opor a Deus usando os próprios avatares dele. E isso só ia rolar porque, diferente dos outros avatares, quando o Void pegou os poderes do Garou, mais que o poder bruto de alguém capaz de fazer frente ao Saitama, ele também pegou a falha que o Garou tinha, que era basicamente a capacidade de se opor a Deus. Porque, papo, vocês lembram que o Garou basicamente era meio que uma falha, tipo uma falha natural, e ele conseguia ir contra Deus por causa disso, então mais que uma falha natural, isso acabou meio que se impregnando nos poderes que estavam dentro dele. Poderes esses que o Void absorveu, tanto que antes dele fazer isso, ele era basicamente um avatar totalmente fiel ao God, meio que sendo manipulado por ele, só que quando ele absorveu os poderes do Garou, ele meio que recobrou a consciência dele e voltou a ganhar a capacidade de se opor a Deus. E eu digo mais, provavelmente essa falha livra a pessoa de, sei lá, ter a mente vasculhada, já que nem controlar mais ele 100% o God consegue, assim como ele não conseguia controlar o Garou, porque a gente sabe que os avatares do God têm uma ligação com ele nesse sentido, eles basicamente passam a agir conforme a vontade de Deus, e nesse caso o God meio que controla a pessoa mentalmente, e no caso do Garou isso não funciona, e no Void também mais não. E nesse caso o Void basicamente ia fingir que estava sendo controlado por ele, usar o cubo para criar uma porrada de avatar e depois basicamente se auto-mandar de ralo e compartilhar esse próprio poder com os avatares. Poder esse que tá contaminado, assim criando basicamente um exército com o poder de Deus para usar contra o próprio Deus. E com todo esse plano arquitetado, pra mim isso ia dar redondamente errado. Porque como já foi mostrado pra gente, o eu confisco do God, irmão, passa por cima de todo mundo, ia literalmente sumir com esse exército em uma palavra só. Já pensou, o Void tem todo esse trabalho de, tipo, do nada o God vira e fala, pô, foda, né, mas eu confisco, acabou. Tipo, não tem mais exército. Porque vamos lembrar que mesmo tendo a capacidade de se opor a Deus, o Garou meio que foi confiscado por ele. Então, essa falha dele não livra ele da capacidade de confisco do God. Então, assim, beleza, o plano do Void já estava fadado a falhar, tanto que a última página do capítulo é meio que essa imagem aqui, com basicamente o Void queimando. Então, de duas, uma. Ou ele tá imaginando o que seria o final dele depois desse plano ser iniciado, ou o God já sabia de tudo e só fez, bacana, filhão, mas eu confisco. E ele literalmente sumiu. Contudo, fala aí o que tu achou desse capítulo e de toda essa maracutaia do Void contra o God. Tu acha que isso tinha chance de dar certo? Tipo assim, eu não acho. Pra mim, era um confisco e acabou tudo. Claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, você vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os outros conteúdos. São basicamente 3 notificações semana. O que tu quer ver, tu clica em cima, e o que tu não quer ver, tu arrasta pro lado. Estando inscrito, tu só vai ser notificado. Além de que fazendo isso, tu me ajuda muito. Ah, e deixa o like também, o like me ajuda muito. E se possível, hypar. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. Meio que isso, falou!